Todo mundo vendo minha apostila aí? Uhum. Então, hoje a gente continua no módulo 5 da aula de Química. A nossa apostila ainda está falando sobre a tabela periódica e hoje a gente vai falar do capítulo 3, que vai abordar um pouco sobre o modelo atômico do Rutherford Bohr e também falar um pouco sobre os espectros atômicos. Eu vou passar para vocês hoje o capítulo 3 e 4, tá? Esse capítulo é do modelo do Rutherford Bohr e o próximo capítulo vai ser sobre configurações eletrônicas. Então, vamos lá. O modelo do Rutherford Bohr, ele é um modelo atômico e ele foi complementado por um físico de nome Niels Bohr, obviamente. E o que essa teoria dele diz? Que o elétron, ele descreve uma órbita circular ao redor do núcleo, sem ganhar ou perder energia. Em um átomo, há vários orbitais circulares e cada um desses orbitais circulares, ele corresponde a um valor energético. A gente vai ver um pouquinho disso aí também mais para frente nesse capítulo. Só que antes de a gente aprofundar mais nesse modelo do Bohr, a gente precisa entender um pouquinho sobre os espectros atômicos. O que seria os espectros atômicos? Cada elemento químico, ele vai emitir um espectro característico. Quando a gente fornece energia para um elétron em um átomo de um determinado elemento, esse elétron ele vai saltar para uma camada superior de energia. E ele pode retornar ao seu estado inicial. Então, quando ele recebe essa energia e acaba voltando ao seu estado inicial, ele vai acabar emitindo um tipo de radiação eletromagnética. Toda essa radiação eletromagnética, ela possui uma frequência e com essa frequência também a gente é capaz de determinar os comprimentos de onda. Então, aqui a gente tem um exemplo dos fogos de artifício. Os fogos de artifícios, eles são presentes em vários tipos de comemorações. Claro que teve aquele lance de proibição por conta dos animais e tal. Mas vamos desconsiderar o som e vamos considerar a coloração. O que acontece? Eles são dispositivos que têm uma carga explosiva, que em geral é a pólvora. O que acontece? Quando essa pólvora ela sofre uma ignição, né? Ou seja, coloca fogo nela, vai impulsionar para o alto e uma certa quantidade de sal vai ser responsável pelas diferentes cores e efeitos que surgem nessas explosões. Entretanto, a coloração ela não está em si nos sais, e sim ela é produzida por certos elementos químicos que estão presentes nesses sais. O calor transferido para esses sais ocasiona a explosão, ele é vaporizado e ele forma átomos isolados desses elementos químicos com mais energia do que eles costumam ter. Esses átomos, então, vão emitir energia na forma de luz. E essas luzes, elas têm determinados comprimentos de onda. E a gente vai ver aqui no capítulo que cada determinado comprimento de onda, a gente é capaz de enxergar um tipo de coloração. Aqui a gente tem um experimento que foi feito pelo Robert Bunsen e pelo alemão Kirchhoff. O bico de Bunsen, não sei se alguém já foi em algum laboratório, né, já viu de perto, é um bico que tem a mangueirinha aqui por onde passa o gás e a gente acende aqui o bico de Bunsen para poder aquecer se a gente necessitar de algum experimento, né? Então, o que aconteceu aqui nesse experimento? Nesse experimento, uma pequena amostra de uma substância purificada, ela era vaporizada na chama de um queimador que a gente chama de bico de Bunsen. Até que esse vapor emitisse luz. Essa luz, ela era direcionada para um prisma e essa luz acabava se decompondo. Então, o resultado chamado espectro
podia ser observado pelo meio de uma luneta ou é registrado em um filme fotográfico. Isso aqui é muito semelhante ao surgimento que hoje a gente vê o surgimento do arco-íris. O que acontece? O Sol, ele emite o que a gente chama de luz branca. Essa luz branca, embora o nome seja sugestivo e a gente ache que é somente uma cor, esse termo caiu por terra. Por quê? Porque a luz branca, ele é a junção de todas as cores. Então, como que se forma o arco-íris, por exemplo? Depois de uma longa chuva, geralmente vocês podem reparar que o arco-íris se forma depois de uma chuva, a umidade do ar ela fica mais elevada. Quando o Sol começa a emitir a radiação dele, essa luz branca, ela entra em contato com uma partícula úmida do ar e ela vai o quê? Ela vai se decompor. E quando ela se decompõe nessas 7 cores aqui do espectro de emissão. Ou seja, ela se decompõe nas 7 cores que a gente enxerga no arco-íris. Então, esse mesmo experimento aqui que eles fizeram há muito tempo atrás, as mesmas características que a gente consegue enxergar no arco-íris. É quando um espectro ele entra em contato com uma amostra que está com um vapor de água um pouco elevado, e daí a luz a luz branca acaba se decompondo e a gente consegue enxergar vários feixes de luz, tá? Tudo bem até aqui? Falem comigo. Sim. Então tá. O espectro magnético. A luz, ela é uma forma de energia que ela se propaga com oscilações. Essas oscilações, elas não precisam de um meio material para se propagar. Então, quando a gente tem essas oscilações e não precisa de um meio material para se propagar, é o que a gente chama de radiação eletromagnética. Todas as radiações eletromagnéticas de diferentes comprimentos e frequências compõem o espectro magnético. Então, aqui, ó, eu já dei essa aula para o 9º ano, eu acredito que vocês já tenham visto. Então, aqui a gente tem a nossa onda. Então, quando a gente tem uma oscilação, é o que a gente chama de frequência da onda. Então, ela tem um determinado número de oscilações por um determinado tipo de tempo. Ah, sim, a gente viu assim ano passado. Então, eu dei faz pouco tempo essa aula para o 9º ano. Aqui a gente viu no final do ano. Eu acho que a gente viu no final do ano já, no 2º semestre. Bom, não sei, eu sei que eu já dei essa aula para eles. Mas porque trocou o módulo. Ah, tá. Porque eles viram isso bem no começo do ano. Acho que eu até estava presencial ainda com eles quando eu passei essa aula. Sim, trocou o módulo deles. Ah, entendi. Então, só revendo um pouquinho aqui a gente tem o comprimento de onda, que vai ser a distância de uma onda a outra. Aqui a gente tem a amplitude, que é o tamanho da onda. Então, só revendo aqui um pouquinho o conceito, uma radiação, ela apresenta 3 grandezas principais, que vai ser o comprimento da onda, que é a distância entre as 2 cristas, ou os 2 vales, né? O comprimento de onda e a frequência de uma onda. Aqui, a frequência da onda. E a amplitude da onda, que vai ser o tamanho de cada onda. Então, aqui a gente tem um exemplo dos espectros na luz visível. Então, aqui, como o próprio nome diz, essa aqui é a nossa região visível. Ou seja, nesse determinado comprimento de onda aqui, a gente consegue enxergar essas cores. Então, no comprimento de onda 420, a gente consegue enxergar a luz violeta.
Conforme vai subindo esse comprimento de onda, a gente vai conseguindo identificar as outras cores. Então, quando chega aqui ó, no 470, a gente já consegue enxergar o azul. No 530, a gente enxerga o verde. E assim sucessivamente. Então, cada comprimento de onda faz com que a gente enxergue uma determinada cor. Aqui a gente também tem a frequência da onda. A gente começa aqui nas ondas de rádio. As ondas de rádio são ondas que não são nocivas para a gente, assim como os micro-ondas e assim como os infravermelhos. Então, conforme vai subindo a frequência da onda, aqui ó, a gente já tem o ultravioleta. O ultravioleta, ele já começa a ser nocivo para a gente. Tá certo que é bom a gente tomar sol, vitamina D em certa quantidade. Mas, porém, se a gente ficar exposto muito tempo à radiação ultravioleta, a gente sabe que acaba sendo nocivo para a gente. Aqui a gente tem uma radiação um pouquinho mais nociva, que é os raios X. Né? Todo mundo já tirou radiografia na vida, eu suponho, mas também todos sabem que é uma radiação um pouco nociva. Então, não é recomendável você tirar muitas radiografias num determinado período curto de tempo, né? E aqui a gente tem os raios gama, que são uma radiação de frequência muito elevada. A radiação gama, ela é muito nociva ao ser humano. Porém, usada também de forma controlada, ela pode ser benéfica. Aqui a gente tem o exemplo do tratamento do câncer. Então, a radiação gama, ela é utilizada no que a gente chama do tratamento de radioterapia, né? Que as pessoas que têm câncer fazem. O que acontece? Esses raios gama, por exemplo, eles são direcionados diretamente às células cancerígenas da pessoa. Então, elas têm que ser direcionadas corretamente. Por quê? Porque elas são capazes de denegrir as células saudáveis também. Então, é uma radiação benéfica, porém ela é muito perigosa. Então, ela tem que ser altamente controlada. Então, quando uma pessoa está fazendo um tratamento de radioterapia, por exemplo, essa radioterapia ela tem que ser bem direcionada. Por quê? Porque senão a pessoa pode ter células saudáveis lesionadas também. Tá? Aqui a gente tem a espectroscopia. O que seria a espectroscopia? A espectroscopia ela é o estudo da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. Os fenômenos físico-químicos que são objetos de estudos, eles se caracterizam como interações ou alterações nos níveis de energia que vão ter nas moléculas e nos átomos. Então, cada elemento químico, ele tem um espectro distinto. Então, sendo assim, o Bunsen e o Kirchhoff, eles criaram um excelente método para diferenciar os elementos químicos conhecidos, que acaba levando à descoberta de novos elementos químicos em amostras muito pequenas. Então, em um determinado experimento, um elemento químico desconhecido, ele foi identificado em uma gota de água mineral, por causa da cor azul que era emitida por conta de seus vapores aquecidos. Esse elemento, ele recebeu o nome de césio, que se refere à cor azul mais alta do céu, e isso é no latim. Então, até 1886, mais 5 elementos químicos seriam descobertos por meio desse método. E esse método é o método que a gente chama de espectroscopia. Então, essa descoberta, ela acabou sendo contribuída para o avanço do estudo dos elementos químicos, porque a técnica, ela exigia o uso de substâncias com alto grau de pureza, que levava à melhoria de métodos de purificação. E também esse estudo da espectroscopia, ele foi capaz de ajudar no modelo atômico de Bohr.
que a gente vai ver aqui abaixo. O que é o modelo atômico de Bohr? Então, como eu disse anteriormente, no modelo do Bohr, o elétron ele circula ao redor do núcleo do átomo. Esse movimento ele é influenciado de acordo com a carga. Ou seja, se a gente tiver um elétron, né, ou seja, se a gente tiver uma carga negativa, e se tivermos um próton, a sua carga ela vai ser positiva. Então, todas as camadas eletrônicas, que são as camadas onde os elétrons podem se situar, nesse modelo também acabou explicando o comportamento da emissão da luz dos elementos. Então, notem aqui. Aqui a gente tem o que a gente chama de núcleo do átomo. Cada linha dessa daqui a gente chama de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Então, aqui o amarelinho, a gente tem os elétrons. Então, notem que aqui a gente tem os elétrons mais próximos ao núcleo. Quanto mais longe do núcleo, quer dizer que mais energia ele vai ter. Então, quanto mais, quer dizer que em todos os exemplos aqui, ó, esse cara aqui, ele está sendo o mais energético. Quanto mais longe do núcleo, quer dizer que mais energia ele vai ter. Quando um elétron ele recebe energia, ele salta para a órbita mais externa do átomo. Ele pode ganhar energia de diversas formas, por exemplo, por aquecimento, por uma corrente elétrica, por uma indução, enfim, tem várias maneiras que ele pode ganhar energia. Então, quando ele ganha energia, a tendência dele é ir saltando para as camadas mais energéticas, ou seja, ficando mais longe do núcleo. A quantidade de energia absorvida ou liberada por um elétron, quando ele muda de órbita, ele corresponde aos níveis de energia dessas órbitas. Então, como existem algumas órbitas possíveis, há somente alguns valores de energia possível. Então, a gente fala que essa energia ela é quantizada, ou seja, os elétrons eles acabam absorvendo e liberando energia em valores determinados, denominados quanta. Ou seja, eles podem pular conforme eles vão ganhando energia e eles também, quando perdem a energia, eles acabam voltando mais próximo ao núcleo. E quando eles voltam mais próximo ao núcleo, a energia perdida vai ser a energia que é emitida na forma de radiação eletromagnética. Então, esse modelo de Rutherford-Bohr, ele envolve conceitos matemáticos em áreas conhecidas como física quântica e química quântica. O que está acontecendo nesse esquema aqui? Cada nível, ele representa uma camada energética. Então, aqui, ó, a gente está no primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e quarto nível. Ou seja, o primeiro nível é a mais próxima do núcleo. Então, ela vai ser a mais fraca. Então, quando a gente tem essa energia mais fraca, a gente consegue visualizar aqui a cor vermelha. Então, conforme essa energia ela vai variando, as cores no espectro do visível, elas vão variar também. Então, notem que aqui, ó, quando a gente está um pouquinho acima do segundo nível, a gente já começa a enxergar. Agora eu estou na dúvida se são verde ou amarelo, tá? Mas para mim é verde. Conforme a energia aumenta, a gente vai ter outro espectro do visível. Então, aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, a cor azul. Então, todo esse conceito de espectroscopia, ele influenciou muito no modelo de Bohr, que é o modelo atômico que a gente usa até hoje. Então, notem que um necessitou do outro para que a gente conseguisse, para que cada um deles conseguisse concluir o seu estudo, né? O seu experimento.
Aqui tem as atividades. E aqui a gente ainda tem... Vocês têm aula 11h40, né? Vocês falaram? Uhum. Tá, então eu vou começar o conceito de configuração eletrônica aqui com vocês rapidinho, tá? A respeito da espectroscopia, ficou alguma dúvida? Não. Aqui, vou explicar só essa primeira parte, então, e eu vou liberar vocês, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho de configuração eletrônica. A configuração eletrônica, ela é a descrição da distribuição de elétrons pelos níveis de energia que a gente acabou de estudar. Então, as configurações eletrônicas, elas descrevem cada elétron como se movendo independentemente dentro de um orbital, em um campo médio criado por outros orbitais. Então, basicamente, a configuração eletrônica é como os elétrons vão se distribuir ao longo dos átomos, tá? Então, o primeiro que estudou a configuração eletrônica foi o Lewis. Então, aqui a gente tem a primeira representação de Lewis. No modelo de Lewis, cada elétron ele é representado por um ponto que fica ao redor do elemento, como vocês podem ver aqui no cloro. Porém, apenas os pontos da camada de valência é que ficam ao redor do elemento. O que seria a camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa do átomo, ou seja, é a camada mais energética do átomo. E como que a gente designa quantos elétrons tem na camada de valência? Através da distribuição eletrônica do elemento. A distribuição eletrônica do elemento, a gente vai ver também como que ela funciona nesse capítulo. Então, aqui no primeiro modelo de Lewis, ele introduziu a partir dos cubos uma notação conhecida como símbolos de Lewis. Ela é utilizada até os dias atuais para representar a configuração eletrônica dos átomos. Então, nessa notação, são descritos os símbolos dos elementos químicos e os elétrons da camada de valência são determinados por pontos. Então, o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, aqui ó, a gente distribui 7 pontinhos ao longo do elemento. Como que a gente distribui esses pontos? No símbolo de Lewis, os pontos que representam os elétrons, eles são dispostos primeiro o mais afastado possível um dos outros. Então, a gente vai começar aqui com o de cima. Por que tem que ser mais afastado um dos outros? Por quê? Porque os elétrons têm cargas do mesmo sinal. Portanto, se eles têm carga do mesmo sinal, eles vão acabar se repelindo. Então, a gente começa... Aqui a gente tem um exemplo do oxigênio. O oxigênio vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então, como que a gente começa desenhando? Eu posso começar a desenhar primeiro aqui do lado? Posso também. Só que daí o próximo ponto, em vez de ser embaixo, teria que ser do outro lado. A gente começa dispondo eles o mais distante possível. Então, 1, 2, 3, 4. Ah, mas agora eu tenho mais para pôr. Como que eu faço? Aí a gente vai começar a emparelhar os elétrons. Ou seja, daí vai começar a ter um compartilhamento aqui. Então, daí que a gente começa a colocar 2, se fosse o caso aqui 2, se fosse o caso aqui 2, até que eles geralmente ficam com 8, tá? Que é para obedecer a regra do octeto. Porque com 8 elétrons, o elemento ele fica mais estável. Coisa que a gente também vai ver nessa apostila, tá? Então, basicamente, para fazer um símbolo de Lewis, a gente começa a representar eles por pontos, porém,
sempre com a máxima distância possível até que complete a camada de valência daquele determinado elemento, tá? Aqui vai ser o último tópico que eu vou falar, então, daí eu encerro com vocês. Aqui vai falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica. Essa não é a primeira, essa não é o modelo que a gente usa hoje, mas, porém, ele foi muito inovador na época. O que acontece aqui? Aqui a gente tem os níveis de energia. Então, a gente tem do 1 ao 7. Cada nível de energia, ele é determinado por uma letra. Então, a gente tem a camada K, camada L, M, N, O, P, Q. Então, cada camada dessa, a camada K, ela começa sendo menos energética, para Q, que é mais energética. Então, na época, o Lewis, ele fez um experimento e calculou a quantidade máxima de elétrons em cada nível de energia. Então, esses cálculos, eles foram confirmados para os elementos representativos, chegando nos valores dessa tabela. Então, aqui a gente tem um número máximo de elétrons para cada camada energética. Então, na primeira camada, que é a camada K, eu só posso ter no máximo 2 elétrons. Na próxima camada, que é a camada L, eu só posso ter no máximo 8 elétrons. Pamela, eu poderia ter 6 aqui? Eu poderia. Você não pode ultrapassar. Você pode ter de 8 para menos. Você pode ter 7, 6, 5, 4. Só não pode ultrapassar esse valor. Assim como na camada M, também eu posso ter no máximo 18. Não posso passar de 18, porém eu posso ter de 18 para baixo. Isso vai depender do elemento. Vai depender de quantos elétrons vai ter na camada de valência daquele determinado elemento. Então, essa regra, ela apresenta algumas exceções, principalmente nos elementos químicos de transição. A gente vai ver mais adiante que esse problema foi solucionado porque acabou vindo um modelo mais atual que representa esses subníveis de energia, que seria esse modelo aqui. Mas, então, eu vou acabar deixando para a próxima aula, tá? Para vocês não perderem a live do professor de vocês. Ficou alguma dúvida até aqui? Falem comigo. Não. Então, na próxima aula, eu volto um pouquinho nesse conceito de distribuição eletrônica. Lembrando que a próxima aula nossa é só resolução de exercícios, tá? Já mandei para vocês a lista de física e eu vou estar mandando para vocês a lista de química também para a gente fazer a nossa prova da semana do dia 1º. Então, semana que vem é só resolução de exercícios e tirar dúvidas para a gente fazer a prova. Ok? Uhum. Deixa eu ver quem que tá faltando aqui. A Marcela deu uma sumida, tá tudo bem com ela? A gente não sabe. É porque ela tava participando, daí ela deu Tá uma tudo sumida. bem com ela, sim. Hã? Tá tudo bem com ela, sim. Não, é porque, assim, a gente tem que colocar, né, quem tá participando das lives. E daí a gente coloca no grupo dos professores e eu tô vendo que ela também tá faltando da live de outros professores. Então, sei lá se aconteceu alguma coisa. Não, acho que Não tá acontecendo nada, eu acho que não. Ah, então... Ó, tá faltando a Marcela, o Noah, o Israel, a Sofia... Não, a Sofia tá aí. É a Gabi que tá faltando. E a... Acho que só, né? Uhum. Beleza, então, pessoal. Então, não ficou nenhuma dúvida mesmo? Não. Tá bom, então. Então, eu vou mandar a lista de exercícios para vocês. Aí, na próxima aula, é só resolução de exercício. E a gente tira
toda dúvida aí que tiver. Beleza? Beleza. Tá bom, então. Então eu vejo vocês na segunda, na nossa aula de física. Tchau, Pro. Tchau, bom final de semana, gente. Pra você também. Beijos, beijos, até mais. Isso.